Bom, agora sim. Boa noite, pessoal. Vamos lá então para a nossa aula de administração de negócio. A aula hoje vai ser mais falada, né? Vai ter muito. Os slides estão com mais texto do que desenhos. O assunto hoje é um pouco mais. Não é nada difícil. Só um minuto. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês daqui a pouco. Deve estar aparecendo aí para vocês já. Esse aqui pode ser aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Legal. Então, vamos lá, então. A ideia hoje, né, é a gente falar um pouco sobre a abertura, né, de empresa, né? E essa abertura de empresa, ela envolve, né, vários aspectos, tá? Ela vai envolver tanto questões de planejamento, né? Planejamento, né? Ela vai envolver questões jurídicas, né? Jurídicas, ok? Vai envolver também questões financeiras, né? Financeiras, ok? E tem mais algumas que eu não me lembro, mas basicamente, se surgir mais alguma, ela está dentro aqui de alguma dessas três grandes áreas, né? Essa questão de planejamento, evidentemente, a gente volta e meia a gente fala disso, é um grande problema dentro de uma organização, é a questão do planejamento, né? Não só na questão da organização, né? A gente pode citar que o planejamento é um problema em todas as instâncias, né? A gente pode pensar, por exemplo, planejamento de aula, né? É um outro grande problema, né? A gente tem que pegar durante o semestre, então nós temos, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem, são 19, Flávio, acho que é 19 encontros, né? Olha o planejamento, são 19 encontros, né? E cada encontro sendo de 2 horas, 2 aulas, né? Não é nem 2 horas, é 2 aulas. Isso no presencial. E aí você pega todo esse conteúdo e você tenta encaixar esse conteúdo nessas 2 aulas, que é uma vez por semana e são 19 semanas, né? Então esse é um planejamento, nem sempre esse planejamento, vamos dizer assim, ele é perfeito, às vezes acontece uma falha, às vezes a gente acaba passando uma aula um pouco mais atropelada que a outra, né? Podem surgir imprevistos, de repente o professor teve algum problema, dificilmente isso acontece no Instituto Federal, né? Mas a gente sempre procura colocar alguém para cobrir o professor, mas imprevistos podem acontecer. Então, o planejamento ele é fundamental até que para que esses imprevistos que possam ocorrer, eles sejam, vamos dizer assim, minimizados o seu impacto. O impacto vai ter, tá? Não adianta, o impacto vai ter, mas que esse impacto ele não seja muito muito visível, não seja muito dolorido, tá ok? E dentro de uma empresa, se a gente pensar da mesma forma, o planejamento é tão importante quanto, né? A empresa vai precisar de planejamento, pois ela tem pedidos a atender, ela tem que comprar matéria-prima para produzir o seu produto, ela tem que engajar os funcionários, os colaboradores nessa linha de atuação para que entre de um lado, né, de forma simples, né, de forma bem simplista, entre a matéria-prima, aconteça a transformação e lá na saída tenha um produto acabado com valor agregado, tá? E aí tem as questões jurídicas disso, né? Então perceba que nesse processo tem as questões jurídicas que vão alinhar, permear, né? São diretrizes que vão dizer como é que o negócio, como é que as coisas devem ser feitas, né? Então eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, por exemplo,
Quando eu desenvolvo um produto, esse produto ele tem que ter algumas especificações, né, que vão atender uma determinada regra, tipo uma ISO, né, ou normas de segurança. Então, por exemplo, brinquedos, né? Brinquedos, dependendo do tamanho das peças, é indicado para crianças acima de uma idade, e não indicado para crianças de uma idade inferior a essa indicada, porque pode engolir, enfim. Né? Então perceba que os meus negócios eles estão também regrados pelo ordenamento jurídico. Os contratos de venda, questões de devolução de produto, troca de produto, né? Validade, certo? As condições, como é que esses produtos são comercializados, perfeito? E as questões financeiras, né? Como é que eu vou comprar matéria-prima? Vai ser investimento próprio? Vai ser investimento por meio de um banco, do BNDES? Vai ser de empréstimo familiar? A gente já falou disso, né? A aquisição de recursos, né? Vai ser por meio de empréstimo bancário? O cabo. Vai ser por meio de empréstimo bancário? Empréstimo familiar, né? Vai ser por indenização, enfim, da onde que vai vir esse recurso, né? E quando eu tiver esse recurso, como é que eu vou organizar esse recurso? Como é que eu vou administrar esse recurso? Porque perceba que essas coisas aqui, ó, de certa forma, elas estão entrelaçadas, né? Elas estão entrelaçadas, ok? Então, elas, uma depende da outra, né? Uma está dependendo da outra, beleza? Então, vamos lá, então. Bom, então, com base nisso, vamos começar falando, então, da estruturação desse cenário. Opa, aqui ficou fininho, né? Da estruturação. Então, quando a gente fala de abertura de empresa, estruturar um negócio a partir da criação de uma personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Isso aqui é criar uma pessoa jurídica, né? Um PJ, que vai gerar um CNPJ, né? Ou seja, é a abertura da empresa. Então, a abertura da empresa vai exigir a criação de uma personalidade jurídica, tá? Então, lembre-se, nós temos a personalidade física, que é eu, é vocês, né? É todo mundo. E quando a gente cria uma empresa, a gente abre uma empresa, essa empresa ela vai ter uma personalidade jurídica. É verdade que por trás de um PJ tem um PF, tá? Por trás de uma pessoa jurídica tem uma pessoa física, tá bom? Que responde por ela. Então perceba que na hierarquia jurídica, a empresa ela vai responder por algumas questões que ela for acionada ou que ela criar, tá? E dependendo dessas situações, essas instâncias jurídicas podem alcançar a pessoa física, tá? A gente não vai entrar aqui no mérito do direito, que não é minha especialidade, ok? Então, é necessário criar uma pessoa jurídica, né? Essa formalidade, né? Ela é necessária para separar o que é pessoal e o que é empresarial. Então, é muito importante a gente entender o que são coisas da pessoa física e o que são coisas da pessoa jurídica, ou aquilo que é da empresa. Então, a gente costuma falar muito com relação a dinheiro, né? E não tem como descolar isso, né? Então, por exemplo, muitas empresas acabam tendo problemas financeiros, principalmente as empresas familiares e as de pequeno porte, porque o seu proprietário, né, ele não consegue separar o seu dinheiro e o dinheiro da empresa. Por exemplo, imagine a seguinte situação: vamos pegar lá de novo, o cara tem uma pequena empresa, né? Aí o cara precisa almoçar, ao invés dele pegar o dinheiro do bolso dele, ele vai no caixa da empresa ali e pega lá R$20 para ele ir almoçar, certo? Só que esses R$20 ao longo do mês vai dar um valor.
E quando chega lá no final do mês, quando eu preciso fazer a contabilidade da empresa, de quem é esses R$ 20? Quem que almoçou? Ah, foi a pessoa, então, mas essa pessoa ela tem que receber uma remuneração para isso, tá? Então, misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa é o problema mais comum, é o problema número 1, tá? Das organizações. Então, estruturar bem o que é uma coisa, o que é da pessoa física e da pessoa jurídica, tá? Continuando aqui, né? Pois as duas personalidades são detentoras de suas próprias características, né? Então, a pessoa física vai ter uma característica, a pessoa jurídica vai ter outra, tá? O tratamento distinto entre as personalidades é necessário, pois a atividade empresarial tem características próprias. Então, perceba, como cada uma dessas pessoas tem suas próprias características, então, perceba que algumas relacionadas à pessoa jurídica vão ser voltadas para o mundo dos negócios, tá? E outras que são detentoras da pessoa física são voltadas para outras características, têm outras finalidades, tá bom? Então é importante a gente entender essa separação, essa estruturação de modo geral, para que a gente entenda que isso existe uma razão de ser assim. Se não existisse essas particularidades da pessoa jurídica, nós não haveria essa separação, tá? Elas não são ali, elas não estão ali à toa, sem uma razão do porquê, tá? Bom, continuando aqui com relação à definição, para a abertura de uma empresa, algumas definições são importantes que a gente nesse processo, né? Então, dentre essas definições, a gente pode entender aqui como o tipo da atividade, né? Então, a gente pode aqui observar o tipo da atividade ou o tipo do negócio que a empresa irá desenvolver. Então, nesse processo de abertura, quando eu vou abrir a abertura, vou criar a minha empresa junto à junta comercial da cidade, né, da localidade, eu preciso já saber qual é o ramo, né, qual é a definição de atuação dessa empresa, certo? Então, se ela vai trabalhar no setor alimentício, né? Se ela vai trabalhar no setor de vestuário, de roupas, eu já preciso ter essa informação lá definida, tá? Não posso chegar lá e descobrir, eu vou fazer isso agora. Não, tá? Isso tem que ser visto já com antecedência, certo? Se você não souber, evidentemente, pode ser que a sua empresa ela está numa situação, vamos dizer assim, ela está atuando em mais de um segmento. Aí você vai ter algumas definições que são híbridas, tá ok? Mas independente de ela estar ou não em um ou em mais segmentos, vai ter uma definição para isso, tá bom? Então, sei lá, no ramo alimentício, no ramo vestuário, no ramo de limpeza, no ramo de autopeça, enfim, tá? Outra coisa importante também nesse processo de abertura é aonde que a empresa vai ser, aonde vai ser a localização da empresa, né? Ou seja, na hora da abertura lá, eu preciso ter um endereço, tá? Eu preciso ter um endereço do imóvel, da localização da empresa, tá ok? E essa localização, ela não pode ser, eu acho que vai ser lá. Não, ela tem que ser uma localização já assertiva, tá? Eu não posso chegar lá na abertura da empresa, não, eu não tenho ainda o lugar. Não, não. Então, a hora que você tiver o lugar, você volta aqui, tá bom? Isso tem que estar pronto já. Então, perceba que essas definições, quando você vai fazer a abertura da empresa, você já está com ela, né? Então, se for um aluguel, você já está com o aluguel. Você já está você já reservou aquele local ali para do aluguel, né? Enfim, já até assinou o contrato. Continuando. O capital social da empresa, quantia financeira para iniciar a atividade da empresa. O capital social aqui, na verdade, o que ele está querendo dizer é o dinheiro que a empresa vai ter para ela
partir no nascimento dela. Então, no momento que ela nasceu, você tem que declarar, olha, qual é o capital social da empresa. Então, vamos supor, se você tiver se forem 3 sócios e cada sócio entrar com 5 mil reais, então o capital social da empresa é 15 mil reais, tá? 15 mil reais, divididos em cotas, né? Sei lá, você pode fazer aí, fazer uma separação bem simples. Então, o capital social é 15 mil, e aí então são cotas, são 15 cotas, sendo que cada cota vale R$1.000. Então, o sócio A tem 5 cotas, sendo que cada uma vale 1.000, então ele tem 5 mil. O sócio B tem 5 cotas, o sócio C tem 5 cotas. Então, perceba que todos eles participaram de forma igualitária no capital social. Mas vamos imaginar a situação em que 2 sócios, cada um deu 6 mil, e um terceiro sócio deu 3 mil. Então, isso tem que constar lá na abertura da empresa. Na abertura da empresa, a empresa conta com um capital social formado por 3 sócios, sendo que o sócio A contribuiu com 6 mil, o sócio B contribuiu com 6 mil e o sócio C contribuiu com 3 mil, tá? E pode ter situações em que cada um contribui com um valor diferente, entendeu? Por que é importante essa informação, esse percentual, né? Então, vamos imaginar que aqui, ó, um exemplo, o sócio A, ele tem 40%, né? O sócio B, ele tem, deixa eu ver, 40, aqui tem 40 com 80, aqui tem, esse aqui tem 30, e o sócio C tem 20, vá. Aí eu vou mudar aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar 50, ok? Vou colocar 50 aqui, ó. O que isso acontece? Então, ó, 6 mil, né? Então, vamos supor que o total fosse 15 mil reais, certo? Beleza. Que isso daqui é igual a 100%. Se o sócio C, então vamos imaginar que se o sócio C um dia ele não quiser mais ficar com a empresa, ele pode vender a sua parte. Ele pode vender a sua parte, né? Porque ele tem 20% da empresa. Ele pode vender para o sócio A, como também pode vender para o sócio B. Se eles não quiserem, ele pode vender para um terceiro, né? Para uma pessoa que está fora e que queira integrar essa sociedade. Quanto vai valer isso aqui? Bom, no dia da abertura, a empresa valia 15 mil. Né? Então, vamos supor que foi aberta lá no dia 1º de janeiro de 2020. Abriu a empresa, mas vamos supor que a empresa hoje, ela vale 30 mil, né? Ela vale 30 mil. Ora, esse 20%, quanto que é 20% de 30 mil? Então, você vai achar ali, então, esse é o valor, né, que o percentual, esse é o valor que vale os 20% do sócio C. Então, se ele for vender para mim, por exemplo, se eu quiser comprar, eu teria que pagar isso aqui com base nessa valorização da empresa. A empresa valorizou de forma positiva, mas ela poderia desvalorizar também, tá? Ela vale 30 mil hipoteticamente hoje, mas ela poderia valer 10, por exemplo, tá bom? Então, lembre-se, e isso daqui é muito importante, porque isso daqui vai, inclusive, regrar várias regras de mercado. Uma delas, por exemplo, é a Bolsa de Valores. Então, por que as ações elas sobem ou baixam? Porque o valor da empresa baixou, ou o valor da empresa subiu. E aí, como essa empresa, o valor dessa empresa, ele é dividido em cotas de ações na bolsa, então quando a empresa valoriza, a ação valoriza. Quando a empresa perde valor, consequentemente as empresas desvalorizam. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas falando disso, recentemente o governo anunciou, né, que ele vai entrar lá com aquela Bolsa Família, né, para ajudar famílias carentes. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Ele vai contribuir com 400 mil, com 400 reais, né, acho que para 17 milhões de famílias.
E aí, consequentemente, a Bolsa de Valores caiu. Mas por que a Bolsa de Valores caiu? Ela caiu porque ela é contra o governo dar dinheiro, auxílio, né, financeiro para famílias que estão em risco de fome, enfim, estão com risco social grande? Não. Veja bem, o problema não é esse. O real problema, porque a Bolsa caiu, é porque o governo não disse de onde ia vir o dinheiro. Se ele não diz de onde vai vir o dinheiro, como é que eu posso saber se isso é verdade? E pior ainda, se ele não disse de onde vai vir o dinheiro, eu, investidor, fico na dúvida de onde que ele vai tirar o dinheiro. Ele pode tirar o dinheiro de vários lugares. Então, surge uma dúvida, e aí essa dúvida gera o que a gente chama de pessimismo no mercado. E aí o valor das empresas cai. Por quê? O mercado fica pensando, olha, muitas empresas têm contrato com o governo federal, com o governo estadual. Se ele falou que ele vai dar dinheiro, em forma de assistência social para essas famílias, o empresário, é lógico que é algo tonto, pessoal. O governo não vai fazer isso, mas o mundo dos negócios é muito complicado, né? Ele fica achando que o governo vai tirar o dinheiro que ele ia pagar a dívida que ele tem com essas empresas. Ele ia dar o calote nessas empresas para pagar esse benefício para as pessoas, entendeu? E aí os caras ficam de orelha em pé e o Brasil vai quebrar, não sei o que lá, tá? Então, é muito exagero, tem hora que é muito exagero, tá bom? E aí, consequentemente, mas enfim, a bolsa desvalorizou, algumas empresas perderam o valor e algumas ações caíram de valor, tá? Enfim, beleza? Vamos continuar então. Então, esse capital social é muito importante, né? Aqui, como será dividido o capital, né? A integração do capital terá um prazo? Isso é importante. Pode ser que esses sócios não tenham todo esse dinheiro ali na hora. Mas, por exemplo, pode ser que o sócio A, por exemplo, o sócio A aqui, como ele vai contribuir com 50% do capital social, ele pode virar e falar o seguinte: olha, eu não tenho todo esse dinheiro, mas eu vou fazer o aporte desse dinheiro em 3 meses. Aí os demais sócios aceitam ou refutam, né? Ou não, ou rejeitam essa proposta, tá ok? Porque esse capital social ele pode ser negociado, tá? Lembre-se, mas tudo isso tem que estar no contrato de abertura, tá? Tudo isso tem que estar na abertura. E uma outra coisa importante aqui no último item, que é a organização gerencial da empresa. É quem vai responder pela empresa. Ou seja, por mais que a empresa tenha 3 sócios, nesse exemplo aqui hipotético, a pergunta lá na abertura é o seguinte: olha, se a empresa tiver algum problema jurídico, quem que a gente vai acionar? Então tem que estar o nome do camarada aqui. Normalmente, quem fica aqui é o cara que deu mais contribuição no capital social, certo? Porque o interesse maior é dele, certo? Então, isso é importante. Normalmente é esse cara também que vai cuidar, vamos supor assim, da administração da empresa, né? Então, sei lá, normalmente esse cara aqui é o que vai ser o ADM, né? O administrador. Esse aqui, de repente, pode ser o cara do jurídico, né? Sei lá. E esse aqui vai ser o cara do operacional, por exemplo, vai cuidar da propaganda, das vendas. Não é esse o caso, tá? Estou dando um exemplo aqui só, entendeu? Mas é importante que cada sócio ali na montagem, na definição, é legal que diga, olha, o sócio A, ele vai ter essa ocupação, o sócio B vai ter essa ocupação, o sócio C vai ter essa ocupação, tá? Então, isso é responsabilidade. Legal. Então, nesse cenário aqui, a gente vai seguir aqui alguns passos, né? Então, o primeiro passo aqui é identificar uma oportunidade de negócio. Então, a partir do momento que eu identifiquei uma oportunidade de negócio, eu preciso, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, foi. Então, a partir do momento que eu identifiquei essa oportunidade, eu preciso identificar as necessidades das pessoas, né? E como é que eu vou resolver essa necessidade
por meio de um produto, por meio de uma solução que eu estou propondo, tá ok? Então perceba que a gente já falou disso, nós estamos até sendo um pouco redundante, mas o fato é que a partir do momento que eu imaginei uma oportunidade, é claro que eu estou de olho nos problemas que essas pessoas estão tendo. Então, sei lá, um exemplo, né? Roupas, por exemplo. É difícil achar tamanho grande. Então, por exemplo, com relação à moda feminina, muitas mulheres reclamam que acima do tamanho 38, 40, as roupas não têm um bom caimento. Pode ser que eu esteja até enganado, tá, pessoal? Estou dando um exemplo, entendeu? Não tem um bom caimento. Eu acho que isso também se aplica para os homens, né? Quando passa do número 38, número 40, às vezes as roupas não têm um caimento muito elegante. Então, de repente, isso é um nicho de mercado. É um nicho de mercado que você pode explorar. Então, eu vou desenvolver roupas elegantes, roupas com bom caimento para números acima de 40, por exemplo, né? Eu vi esses dias aí, inclusive, uma mulher que ela é negra não, minto, ela é descendente de índio, e ela desenvolveu histórias em quadrinhos, histórias de livros com base na cultura indígena, né? Então, é uma oportunidade, ok? É um processo, é uma ideia, tá? Muito bem, continuando então. E como é que eu posso fazer isso? Bom, procure identificar junto ao público o que você pretende, atuar. Então, uma vez que eu identifiquei a necessidade e eu identifiquei a oportunidade de negócio, quem é esse perfil? Quem é esse cliente, né? Quais são as suas necessidades que estão ou foram mal solucionadas? Porque às vezes também o seu produto ele não vai solucionar o problema de forma total, ele vai resolver de forma parcial o problema, entendeu? Você pode criar uma nova necessidade, inclusive, a partir disso, tá? Então, pegar um exemplo aqui, montar uma padaria, né? Então, estou pegando um exemplo aqui. Então, eu vou montar uma padaria. As atuais ali na região não entregam a domicílio, né? Um outro exemplo, algumas padarias, vou dar um exemplo não de padaria, mas vamos pegar um pequeno comércio, uma pequena mercearia, que o cara tem ali refrigerante, o cara vende um macarrão, vende uma massa tomate, né? Ele vende coisas pequenas. E aí o cara resolve colocar um forno ali para colocar o pão passar, né? Então ele entrega o pão quentinho. Eu estou falando isso porque aqui perto de casa, na esquina de casa, tem um mercadinho que faz isso, né? E eu tenho colegas aí no Instituto Federal, né, que moram aqui em Sorocaba, são professores, o cara tem que pegar o carro, se quiser comer pão quente, o cara tem que pegar o carro e rodar 5, 10 quilômetros, entendeu? Então perceba que é interessante isso, é um nicho de mercado, porque você fala assim, nossa, as pessoas querem comer aquele pão quentinho, né? E aí você vai até o mercadinho. Então, qual é a chance do cara vir aqui e ele comprar o pão e ele levar uns agregados, levar um leite, levar uma manteiga, levar uma mussarela, por exemplo, tá? Então, muitas vezes, a estratégia do negócio não é você ganhar o dinheiro em cima daquilo que é a necessidade, é você ganhar no que está próximo disso. Se quer ver um outro exemplo claro, cinema. Quando você pega o cinema, pelo menos aqui em Sorocaba, a entrada do cinema é relativamente barata. Para você entrar no cinema aqui em Sorocaba, acho que está R$14, uma coisa assim, por pessoa. E esse valor é qualquer dia da semana. Você pode ir qualquer dia da semana, é R$14. Lançamento, pré-estreia, R$14. Agora, é barato, de certa forma. Agora, se você quiser comer uma pipoca e você quiser tomar um refrigerante, aí é onde que eles arrancam o seu couro, né? A pipoca custa mais caro que o ingresso do cinema, né? Uma latinha de refrigerante deve estar custando R$6 lá. Então, é muito caro. Então, perceba que quando a gente começa a observar com outros olhos, eles estão ganhando dinheiro não com o cinema, eles estão ganhando dinheiro com a perfumaria, com aquilo que está na periferia do negócio,
tá? Isso é muito interessante, tá? Mas, enfim, vamos continuar. Passo 2 aqui, né? Então, aqui no passo 2, a gente tá falando aqui, opa. No passo 2 aqui, cheguei nele. A gente tá falando, peraí, agora sim. Então, aqui a gente está falando de analisar o perfil. Como você está ou pode se preparar para se tornar um empreendedor. Então, aqui nós estamos falando de você, né? De você, exatamente. Então, como é que você, como administrador, né, se tornar um empreendedor ou administrador? Faltou ali um detalhe ali, né? Aqui, na verdade, está faltando a palavra... Opa, aqui está faltando administrador, né? Administrador, tá ok? Administrador, ou, né? Ou administrador, entendeu? Por quê? Porque esse processo, então, eu vou ter que analisar o perfil. Então, muitas vezes, se você não for empreendedor, se for um administrador, você vai ter que analisar o perfil da empresa que ela está tentando desenvolver a sua prospecção num determinado cenário e que pode ser que não seja para ela, tá bom? Então, perceba que são situações, né, que geram um problema. Então, por exemplo, se você tiver um produto muito bom, com boa aceitação, mas você está muito longe do seu cliente, perceba que a logística que você vai utilizar para chegar ao seu cliente vai exigir um custo. E aí a pergunta, será que esse cliente está disposto a pagar esse custo para que você leve o produto da sua loja até a mão dele? Então pode ser que isso acabe ficando inviável, não pelo produto, mas sim pelo custo final de entregar o produto na mão dele, tá? Então isso é um detalhe, entendeu? Então você como administrador tem que ponderar, tem que fazer uma análise crítica dessa situação, tá? E aí tem um monte de outras situações, né? Você pode, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar cidades pequenas. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que aqui perto da nossa macro-região isso não é uma realidade muito forte. Mas você pode pegar pequenas cidades onde a população a população está ficando velha, né? A população está avançando na idade. E você percebe que predominantemente na cidade existem mais pessoas acima de 40 anos do que pessoas abaixo de 20 anos. Por quê? Às vezes a criançada pega uma idade, fica maior de idade, vai para outra cidade, buscando outras oportunidades de trabalho, buscando escola, faculdade, né? E aí você percebe, então você vai desenvolver um produto naquela empresa que é voltado para o perfil jovem, mas aí você descobre que você tem apenas 10, 20% da população que seria potencialmente o seu cliente do seu produto. E aí você tem que analisar como administrador, olha, espera aí, será que eu vou me dar bem aqui, né? Será que de repente nos próximos anos essa porcentagem não vai cair mais ainda? E daqui a pouco eu não vou ter cliente para vender o meu produto? Então, essas análises também são muito importantes, tá? Bom, feita uma vez essa análise, né, desse perfil, se você não tem essas características que a gente já falou, se você não tem ainda essa expertise, então você vai buscar capacitações para melhorar ou potencializar essas qualidades, né? Que a gente já falou, né? Ser proativo, né? Ser comunicativo, ok? Então, por exemplo, pegando aqui o exemplo de novo da padaria, né? Se você tem dificuldade em acordar cedo demais, aí um problema, né? Pois essa atividade exige que seu início seja bem cedo, né? Então perceba, é a mesma coisa, né? O cara que lida com feira. O cara que lida com feira, eu não faço nem ideia que hora que ele acorda, mas eu imagino aqui, se alguém souber aí pode dizer, mas eu imagino que ele acorda umas 4 horas da manhã. Então não dá para ele ficar assistindo Netflix até meia-noite, né? Certo? Então perceba que é uma atividade que vai exigir desse profissional um comportamento diferente, tá? Muito bem. Seguindo aqui ainda, né?
Então, aqui no passo 3, a gente está... Opa, aqui. Aqui no passo 3, ele está pedindo para a gente reunir, né? Reunir o máximo de informações sobre o tipo de empreendimento e o mercado que a gente pretende atuar. Então, é um pouco do que eu falei anteriormente ali, né? Do cenário, do local onde que eu estou situado, onde eu estou atuando. Então, basicamente, eu preciso buscar informações em órgãos administrativos, né? Aqui está errado, né? Opa, deixa eu aproveitar, deixa eu corrigir aqui no meu slide. Em órgãos administrativos e gerenciais da cidade. Exemplo, prefeitura, né? Sebrae, Secretaria de Desenvolvimento, aí precisa ver o que tem, né? Por que isso é importante? Até para a gente saber qual é o perfil da cidade, qual é o perfil de consumo, né? Qual é a densidade demográfica da empresa, qual é o crescimento dela. Então, essas coisas são muito importantes, tá? Pegando aqui de novo o exemplo da padaria, né? Quais características dessa atividade que não estão, ou melhor, que não estão aparentes? Tributação, regras de negócio. Então, imagina que, por exemplo, você está montando um negócio, aí depois que você monta tudo, você descobre que tem um imposto lá que vai te arrancar o couro, que é um imposto que vai te gerar um problema grande no começo, porque você ainda não tem renda. Sua empresa está começando agora, né? Então, pode ser que tenha um imposto, pode ser que tenha uma exigência, né? E talvez essa exigência legal, ela meio que inviabilize o seu negócio. E aí você já chegou lá com o aluguel pago, a entrada do aluguel, pagou o escritório, contratou advogado para te ajudar a elaborar o processo jurídico, aí você descobre isso. Então, primeiro, entenda quais são as questões jurídicas legais que vão envolver o seu negócio para você não tomar nenhum susto lá depois, tá? Seguindo aqui, então. Continuando aqui, o passo 4, ok? Cadê aqui? O passo 4 aqui, né? O que ele está passando aí para a gente? Então, o passo 4 aqui é a construção do plano de negócio. A construção do plano de negócio, ele é importante para que o seu planejamento, né, seja claro. E ele serve, né, e ele serve como ferramenta de auxílio na condução da empresa. Então, esse plano de negócio é aquela receita de bolo. A empresa é assim, ela vai fazer desse jeito, ela vai vender desse jeito, ela vai cobrar desse jeito, tá? Então, é o meio pelo qual a sua empresa pretende, né, atuar no negócio, tá ok? Então, esse planejamento, ele tem que estar muito bem claro, ele tem que estar muito bem feito, né? A gente já falou disso, ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, algumas questões que podem ajudar a gente nesse processo, né? Como é que eu faço isso, Flávio? Então, não estou dizendo que isso aqui é uma regra, cada um vai ter que descobrir a sua, mas você pode começar com essas regrinhas aqui, ó. Então, a gente pode começar respondendo a essas questões aqui, ó, que são importantes. A gente pode colocar, por exemplo, a proposta de valor, qual é? Qual é a proposta de valor? Qual é o valor que você vai entregar para o seu cliente, né? Então, se a gente pensar lá aquela questão da moda lá, que eu falei de roupa, eu vou entregar satisfação para o meu cliente no sentido de que ele vai estar feliz com as roupas que ele agora está comprando. Porque agora ele tem uma roupa que veste ele perfeitamente, que agrada ele visualmente. Tá ok? E aí, com base nisso, para quem? Né? É para homens? É para mulheres? É para pessoas que com um número acima do 40? Ok. Então, perceba que eu estou dizendo para quem é, né? E como colocar isso em prática, né? Como é que eu vou fazer isso?
eu vou fazer anúncio na TV, eu vou anunciar isso na porta do supermercado, vou anunciar na rádio, pelo Facebook, pelas mídias digitais, né? Vou frequentar grupos, enfim. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou desenvolver isso? Vou alugar um espaço, vou fazer um encontro, uma reunião, vou apresentar o produto, né? Qual é o investimento e a projeção de receitas, né? Então, esse investimento aqui é o capital inicial, certo? E qual é essa projeção de receita? É a longo prazo, mês a mês, qual é a minha expectativa de lucratividade, certo? Então, eu vou investir 20 mil reais, tenho que realizar X vendas para que eu possa ter uma sobrevivência financeira da empresa, tá ok? Muito bem. O quinto passo aqui, né? Aqui, o quinto passo, ele como e de onde virá o financiamento, né, do negócio. Então é aquilo. Exemplo, né? Por exemplo, como vai ser uma indenização trabalhista, né? Vai ser uma herança que de repente você recebeu, sei lá, de repente você recebeu uma herança aí, um espólio, né? Um imóvel que foi vendido, né? E aí você quer aproveitar e desenvolver um negócio, vai ser um empréstimo bancário ou instituições que financiam o empreendedorismo, né? Então você, quando for contratado como administrador, você precisa ter essas informações aonde vai buscar. Vai ter sócios, o dinheiro vai vir dos sócios, né? Não sei. O passo 6 aqui, tá? O passo 6 ele trata especificamente como colocar tudo que foi planejado em prática. Então, tudo aquilo que eu imaginei, tudo aquilo que eu idealizei, tudo aquilo que eu pensei, agora é a hora de eu colocar. Então, perceba que aquelas definições, aquelas etapas de estruturação e de definição está resolvido. Então, agora é a hora de arregaçar a manga e executar o plano, tá? Então, siga o que foi planejado. Por isso que é importante o planejamento, porque o planejamento ele vai ser um passo a passo, tá? Lembre-se que o plano de negócio pode ser modificado no decorrer do tempo também. Por que isso, Flávio? Porque pode ser que entre o planejamento e a execução você tenha um intervalo de tempo, né? E nesse intervalo de tempo alguma coisa mudou. Então, por exemplo, imagine que você queria abrir um restaurante, você começou a pensar em janeiro. Aí você passou janeiro todo planejando, pensando de onde ia vir, você conseguiu a liberação do capital através de um empréstimo num BNDES, por exemplo, em abril. Em abril do ano passado nós estávamos em pandemia, ou seja, nós estávamos lá meio que em lockdown, né? No começo tinha um lockdown forte. E aí você agora estava com o dinheiro na conta para fazer o investimento, você tinha o planejamento, o que você vai fazer? Vou guardar o dinheiro? Não, você tem que dar fim para esse dinheiro. Você tem que investir ele ou devolver para o banco, né? Então, o seu planejamento pode ser mudado. Eu ia abrir a porta da empresa para vender, agora eu percebo que eu vou ter que fazer entregas via motoboy, né? Eu vou ter que fazer um atendimento eletrônico, via comunicação digital. Então, percebo que mudou a forma do meu negócio. Isso pode acontecer. E muitas empresas vão fazer isso e estão fazendo quando a gente voltar, vamos dizer assim, numa rotina como estávamos antes. Tá? É o caso do Instituto Federal. Quando o Instituto Federal voltar presencial, vai ser exigido uma reformulação do nosso planejamento, que nada mais é do que o nosso plano de negócio. Tá ok? Muito bem. E tenha em mente que você precisa entregar valor para o cliente, né? Eu preciso entregar valor para o cliente. Esse valor para o cliente é aquilo que torna eu diferente para ele. Ele entende que eu sou valoroso para ele, porque ele entende que eu entrego uma coisa diferencial.
que um outro não está entregando, que um outro não está fazendo, tá? Então, isso tem que ser um diferencial, tá ok? Isso tem que ser um diferencial na escolha do cliente, para que ele possa optar por você e não pelo seu concorrente. A gente já falou isso, né? Existem várias formas do cliente optar para você. A gente tem o preço, a gente tem a qualidade do produto, né? Então, a gente já até falou, inclusive, que essa escolha, você tem os clientes que escolhem o preço e os clientes que escolhem o produto, né? O melhor está quando ele escolhe o produto. Quando ele escolhe o produto, você consegue colocar uma particularidade no produto, que é qualidade, apresentação, que vai motivar o cliente a comprar. Mas a gente sabe também que no mundo dos negócios, numa economia aberta, existem pessoas, existem situações em que a pessoa vai pelo preço, tá? Mas o preço é sempre complicado brigar no preço. Brigar na qualidade é melhor, tá? Muito bem. E aí, em cima disso, uma possibilidade para a gente é a abertura de um MEI, né? E o que vem a ser um MEI? O MEI é uma pequena empresa, né? É a microempresa individual, certo? Por que isso é interessante, né? Porque essa situação, né, o fato de você querer ser um empreendedor, ela é muito interessante, mas você tem que ter em mente que, uma vez agora que você é o seu próprio patrão, você tem algumas liberdades, mas você tem também a ausência de muitas outras coisas. Então, por exemplo, quando você olha aqui, ó, CLT, né? CLT, que é o cara da carteira assinada, e aqui é o MEI, né? Que é o que você tem aqui? Aqui você tem FGTS, que é o Fundo de Garantia por tempo de serviço, né? Ou seja, se você trabalhou 5 anos na empresa e a empresa te mandar embora, você tem esse dinheiro que está lá parado. Se você não for mandado embora, mas você se aposentar, esse dinheiro vai estar lá para você sacar. Aqui no meio você não tem isso. Você não tem isso, certo? Então perceba, aqui fica até mais legal fazer assim, ó. Vamos fazer ao contrário. Agora, depois que eu fiz, que eu pensei. Então, ó, vamos pensar aqui o que tem e o que não tem, né? Para você ver. Então, aqui eu tenho CLT e aqui eu tenho MEI, né? MEI, certo? Aqui agora, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu fazer um cara aqui, fica mais legal assim. Deixa eu pegar aqui, fazer uma espécie de uma tabela, fica mais fácil, Flávio. Então vamos lá. Vamos lá. FGTS. Então aqui, aonde que eu tenho? Aqui? Ok. Aqui não. Então o que você tem que fazer? Então você vai ter que pagar um plano de previdência privada para você mesmo, né? Então tem que ter essa ideia. Então aqui pode ter um plano de saúde, por exemplo, né? Muitas empresas têm plano de saúde corporativo, tá? No CLT, você pode ter. Aqui não. Você vai ter que contratar um plano de saúde particular, tá? Então perceba que vai ter uma situação aí, né? Férias, olha só, né? Férias, ok? Aí, o que nós temos aqui, ó? CLT, ok, você tem direito. Trabalhou 12 meses, você tem direito a 30 dias de férias remunerada. Aqui não. Aqui não. Se você sair de férias, você vai fechar o seu negócio e você vai deixar de ganhar. Ou você põe alguém para tomar conta para você. Mas perceba que aquele salário que você ia ganhar no mês, você vai ter que dar para esse cara que ficou tomando conta lá, né? Outro aqui, 13º salário, né?
13º salário. Aqui, ok. Isso aqui é uma obrigação legal. Aqui, não. Aqui é você, né? Você não tem. A não ser que você se organize administrativamente para você compreender tudo isso daqui. Tá ok? Mas aí, ó, você tem aqui, ó, uma questão interessante. Aqui é fixo. Ó, aqui é variável, né? É uma das grandes atratividades para você ser um empresário, tá ok? Posso ter essas coisas aqui, Flávio? Pode. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer planejamento. Planejamento, né? Barra organização, né? Eu posso ter tudo isso? Pode, desde que você se planeje, desde que você se organize, tá? Mas a priori, você não tem nada disso, tá? Você não tem nada disso. Você tem direitos que o MEI te dá. Então, por exemplo, se você se acidentar, você paga lá uma taxinha, eu não sei o nome agora, mas é tipo imposto, né? Você paga todo mês. Acho que deve estar uns R$ 80 agora por mês, uma coisa assim, faço ideia. Mas, por exemplo, se você se acidentar, você pode encostar no NPS que fala, né? Você pode ficar afastado do trabalho e receber durante um tempo. Então, por exemplo, mulheres gestantes, né, que se afastam do trabalho para ficar cuidando do filho, se ela for MEI, ela também tem isso, tá? Tem aquela remuneração, aquele salário mínimo lá todo mês, tá? Mas perceba que muitas coisas que um CLT tem, o MEI não tem, tá? Então precisa ficar ligado com isso, tá bom? E aí nesse cenário, a gente pode pensar então na abertura de uma MEI, né? E o que acontece então? Então, a particularidade para você abrir uma MEI, eu tentei trazer aqui o mais básico possível, né? Só algumas questões mais relevantes. Então, qual é que é a característica quando a gente abre uma MEI? Para mim, abrir uma MEI, né? Eu tenho que basicamente ter essas características. O faturamento anual não pode superar 81 mil reais. Então, se você pegar aqui, ó, 81 mil, né, dividido por 12, vou pegar a calculadora aqui. 12 é o número de meses, tá? Deixa eu pegar a calculadora rapidão aqui. 81 mil dividido por 12, você tem que faturar no máximo 6.750 por mês. Você não pode emitir nota fiscal acima de 6.750. Você pode fazer de 0 até isso daqui, tá? Evidentemente, 0 você vai fechar, né? Então, para você ser MEI, você tem que emitir nota fiscal de 1 centavo até 6.750 por mês, tá ok? Entre aspas. O fato é que, se você multiplicar por 12, somar os 12 meses, não pode superar 81. Eu posso vender um mês 10 mil, Flávio? Pode, desde que a soma dos 12 meses não supere 81 mil. Tá? Se superar 81 mil, o que acontece? Bom, eu não faço nem ideia, porque eu nunca vi isso, tá? Mas eu imagino que de repente você vai receber uma carta da junta comercial, né? E vai perguntar por você, olha, por que você faturou mais de 81 mil? Isso vai se tornar uma rotina ou foi uma coisa pontual? Se for pontual, justifique o que aconteceu. Aí você vai ter que pegar, olha, no mês X e no mês tal eu tive um aumento significativo, né? Mas isso não é comum, né? Basta ver o histórico meu, se for uma empresa nova, não sei se isso vai ser uma tendência. Por quê? Porque acima disso, você vai ter que mudar a sua definição de MEI para limitada, tá? Você vai ter que mudar o tipo da sua empresa,
tá bom? Continuando aqui, então, nas definições, na característica. Não pode ter participação como sócio, administrador ou titular em outra empresa. Então, você não pode ser dono de duas MEI. Você só pode ter uma. Tá? Então, se você for uma MEI aqui, se você for administrador ou titular de uma outra empresa registrada, você não pode abrir uma MEI. Tá? Você não pode. Sabe aquele contrato social lá? Se você tiver 10% de uma outra empresa, você não pode abrir uma MEI aqui, tá? Está limitada a contratação de apenas um funcionário. Então, aqui é o dono, né? O dono mais um funcionário, certo? É você e mais um. Essa é uma limitação. Parece que existia uma tendência, uma questão lá no Congresso, não acompanhei mais, tá? De tentar colocar, acho que mais um ou mais dois, entendeu? Eu não sei direito como é que tá isso. Tá ok? Mas o fato é que a MEI, ela tem um número limitado, tá? Ela não pode, se não me engano, eles queriam colocar até 5 funcionários. O dono e mais 5, tá ok? Mas enfim. E você não pode ter filiais, tá ok? E aí, ó, aqui uma lembrança, né? Que isso daqui pode mudar a qualquer momento. Por quê? Porque isso depende de um cenário, depende de várias questões que o próprio país pode, de um momento para o outro, pode entender que nós queremos mudar isso, né? E aí, ó, eu vou deixar depois. Não vou deixar, não. Isso aqui depois eu monto, tá? Não se preocupa com isso aqui, não, tá bom? Isso aqui era se a gente tivesse lá no presencial. Muito bem. Muito bem, pessoal. Era isso que eu tinha para passar aí nesse primeiro momento para vocês. Alguma dúvida do que a gente falou aí? Tranquilo? Posso encerrar aqui a aula, então? Então, vamos lá. Eu vou encerrar aqui, então. E aí, ó, no meu aqui é 8h04. Vamos se encontrar lá na sala de empreendedorismo. Isso, João. A gente se encontra na sala de empreendedorismo 8h10, tá bom? No meu aqui é 8h04, tá? É 8h04 agora aqui no meu computador. 8h10 a gente se vê lá na sala de empreendedorismo, tá bom? Feito? Pessoal, obrigado. Até daqui a pouco, tá? Tchau, tchau.